Capítulo 6. A vida do pensamento. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, o único ser, sugerindo-nos que o absoluto é um ser vivo, o ser único, que não existe o que chamamos morte, nem o que chamamos fim, que toda coisa, todo ser, toda partícula tem uma continuidade, porque a vida é eterna. Fim ou morte é apenas uma transformação. Por conseguinte, todo pensamento que passou pela mente, cada sentimento uma vez vivido pelo coração, cada palavra proferida e sobre a qual nunca mais se pensou, cada ação praticada e esquecida, tem vida e continua a viver. É como um viajante que levasse consigo algumas sementes e que, ao caminhar, lançasse-as na terra. Quando as plantas crescessem naquele lugar, o viajante nunca as veria. Lançou apenas as sementes e elas germinarão. A terra as recebeu, a água as fez brotar, o sol e o ar ajudaram o seu crescimento. A vida é uma acomodação e tudo nela, uma vez nascido pensamento, palavra, ação ou sentimento, é tratado, cultivado e levado à frutificação. Dificilmente pensamos que tal coisa possa acontecer, pensamos apenas que se tratam de pensamentos, palavras, ações ou sentimentos que não mais existem, que o que foi feito acabou, ou ainda, que sentimos algo que não mais sentimos. Mas houve apenas uma transformação, da qual estamos conscientes. Avistamos determinada coisa e ela desaparece. Pensamos que como não mais a vemos ela desapareceu, mas é um engano, ainda existe. Continua a existir e segue seu curso porque tem vida. Em tudo há vida. A vida simplesmente vive, tudo sendo vida, não existe a morte. Sem dúvida alguma, nascimento, morte, começo, fim, são nomes dos diferentes aspectos do trabalho mecânico do universo. É uma espécie de trabalho automático, que nos dá a ideia de alguma coisa que começou e alguma coisa que terminou. Quando tocamos um sino, o ato de tocar foi apenas um rápido momento e no entanto a ressonância continua. Enquanto é audível, a ressonância perdura e dela tomamos conhecimento. Mas a ressonância continua, segue seu curso e não é mais audível e, entretanto, continua a existir em alguma parte. Uma pequena pedra atirada no mar põe a água em movimento. Não nos damos ao trabalho de pensar até onde essa vibração atua no mar. O que podemos ver são as pequenas ondas e círculos que a pedrinha produziu. Vemos apenas isso. Entretanto, a vibração que a pequena pedra produziu no mar segue muito mais além do que o homem pode imaginar. O que chamamos espaço é um mundo muito mais delicado. Se chamarmos esse espaço de mar, é um mar de líquido muito mais delicado. Se o chamarmos de terra, é uma terra incomparavelmente mais fértil que a terra que conhecemos. A terra recebe tudo, alimenta, germina e permite que tudo nela cresça, aquilo que nossos olhos não veem, os nossos ouvidos não escutam. Esse pensamento não nos torna responsável por todo o movimento que fazemos, por toda a ideia que emitimos, por todo o sentimento que passa pela nossa mente ou nosso coração. Se soubermos utilizar nossa atividade, se soubermos dirigir nossos pensamentos, expressá-los com palavras, fazê-los avançar com nossos movimentos, senti-los, para que criem sua própria atmosfera, não haverá um momento da nossa vida desperdiçado. Que tremenda responsabilidade! A responsabilidade de cada homem é maior que a responsabilidade de um rei. É como se cada homem tivesse seu próprio reino pelo qual fosse responsável, um reino que não é menor que qualquer outro reino conhecido, mas incomparavelmente mais vasto que os reinos da terra. Isto nos ensina a pensar e a conscientizar, a sentir nossa responsabilidade a cada movimento que fazemos.
O homem, entretanto, não sente isto, não se conhece e não procura conhecer o segredo da vida. Segue como um ébrio ao caminhar pelas ruas. Não sabe o que está fazendo, se é bom ou mal. Como pode viver um pensamento? De que maneira vive? Possui para viver um corpo, uma mente, uma respiração. Sim. A primeira coisa que precisamos saber é que uma respiração, vinda diretamente da fonte, procura um corpo, uma acomodação, onde possa funcionar. Um pensamento é como um corpo, pensamento que vem da fonte como um raio do espírito e que pode ser comparado ao sol. Isso faz do pensamento uma entidade que vive como entidade. Essas entidades são chamadas na linguagem sufi de muakkels, que quer dizer elementais. Vivem e têm certo objetivo a cumprir. O homem dá-lhes condições de nascer e por trás delas há um objetivo que lhes dirige a vida. Imaginai como é terrível, na abstração de um momento, alguém exprimir indignação, paixão ou rancor, pois uma palavra expressa em tal momento vive e executa seu objetivo. É como se um indivíduo criasse ao seu redor um exército de inimigos. Talvez um pensamento tenha vida mais longa que outro. Depende da vida que lhe foi dada. Se o corpo é mais forte, vive mais tempo. Da energia da mente depende a força da entidade pensamento. Perguntaram-me um dia com que se parecem os elementais. Respondi: os elementais se assemelham exatamente aos seus pensamentos. Se seus pensamentos forem pensamentos de seres humanos, os elementais terão formas humanas. Se seus pensamentos forem de animais, os elementais terão formas de animais, porque os elementais são feitos de seus pensamentos. Os elementais são criação do homem. Quando os ventos sopram e as tempestades rugem causando destruições, vemos nisso uma ação automática ou mecânica da natureza. Mas não é somente uma ação mecânica, a influência dos sentimentos do homem. São os sentimentos intensos do ser humano que dirigem tal ação. Esses sentimentos se transformam em seres imensos, os seres que dirigem. Eles impulsionam como uma bateria. Estão por trás dos ventos e das tempestades, das inundações e dos vulcões. Assim também os pensamentos que pedem bênçãos, como chuva, por exemplo, atraem a misericórdia de Deus. No Oriente a chuva é chamada mercê divina. A luz do sol quando o céu está claro, outras bênçãos da natureza, o ar puro que a tudo causa alegria, a primavera, as boas colheitas, os frutos, as flores e os vegetais, todas as bênçãos que nos vêm da terra ou do céu, também são dirigidas por forças ocultas. Assim como o trabalho mecânico da natureza eleva para o céu os vapors e juntos formam nuvens que causam a chuva, também os pensamentos e sentimentos, as palavras e ações, têm um trabalho mecânico a fazer. Esse trabalho dirige a ação do universo. É uma demonstração de que não há somente um trabalho mecânico da natureza, há também a inteligência humana laborando mecanicamente, dirigindo todo o trabalho da natureza. Isto nos dá uma ideia da responsabilidade do homem, maior que a de qualquer outro ser vivo no mundo. Consta do Corão que Deus disse: oferecemos nossa confiança ao céu, à terra e às montanhas, mas eles não se atreverão a recebê-la. O homem, entretanto, aceitou nossa confiança. Essa confiança é a nossa responsabilidade, não só responsabilidade para com aqueles que nos cercam, com os que encontramos na vida diária, com o trabalho em que estamos empenhados e com o nosso interesse na vida, mas a responsabilidade também em relação a toda a criação, com o que contribuímos para esta criação, se é conveniente para criar melhores e mais harmoniosas condições nas esferas, no mundo e na terra.
Se assim fizermos, compreendemos nossa responsabilidade. Se ficarmos alheios é porque não temos ainda conhecimento do objetivo da nossa existência na Terra. Há a fase da meninice, durante a qual a criança nada sabe. Destrói coisas belas e de valor por curiosidade e fantasia. Quando a criança cresce, começa a sentir sua responsabilidade. O sinal de maturidade é o sentimento de responsabilidade. Assim, quando uma alma amadurece, começa a sentir sua responsabilidade. A partir desse momento, sua vida começa. Quando a alma renasce, ou nasce de novo, começa realmente a viver, porque enquanto ela não nascer novamente, não entrará no reino de Deus. O reino de Deus está na terra. O homem não conhecerá o reino de Deus enquanto não estiver consciente de sua responsabilidade. Ao tornar-se consciente de sua responsabilidade, o homem desperta para o reino de Deus, o berço da alma. Em apoio dessa ideia existe no idioma sânscrito uma palavra que é usada para designar as pessoas conscientes de Deus. Essa palavra é Brahman, o Criador. Tão logo a alma assimila essa ideia, começa a saber que exterior ou interiormente cada momento de sua vida é criativo. Se é responsável por sua criação, é responsável também por todos os momentos de sua vida. Nada mais na vida será desperdiçado. Qualquer que seja a condição da alma, desamparada ou infeliz, ainda assim sua vida não pode ser desperdiçada, pois ela é a força criativa que trabalha através de cada movimento, cada pensamento, cada sentimento. Está sempre fazendo alguma coisa, criando. Existe outra palavra em sânscrito para Brahman, Dvija, que significa a alma que renasceu. Do momento que tudo é compreendido, a alma nasce de novo. A realização da vida passa a ter um novo enfoque, nosso plano de vida se modifica e diferente se torna nossa ação. Se avançarmos mais um pouco neste assunto, vemos que há almas que aparentemente não estão fazendo coisa alguma e pensamos, acho que são pessoas altamente espiritualizadas, mas afinal que estão fazendo? O que em geral se conhece sobre a palavra fazer é atrapalhar, tumultuar, ou estar ocupado o tempo todo. Se algo não é importante, mesmo assim deve ser feito. Esse é o pensamento. Mas quando um indivíduo chega a um determinado estágio de desenvolvimento, está fazendo sempre alguma coisa, mesmo se exteriormente não der essa impressão. Está fazendo interiormente trabalhos mais importantes do que demonstra exteriormente. Relatemos a história de um Majzub, uma pessoa que não é considerada atuante pelo mundo. Muitos julgam que um Majzub não é muito equilibrado, mas no Oriente algumas pessoas sabem algo a respeito desses seres e os respeitam. Havia há muitos anos um Majzub em Caxemira. O Marajá permitia que ele perambulasse pelo palácio e jardins ou onde quisesse ir, deram-lhe um pedaço de terra para morar. Habitualmente permitiam-lhe passear por todos os cantos do jardim do Marajá. No jardim havia um canhão miniatura de brinquedo e algumas vezes o Majzub gostava de brincar com ele. Apanhava o canhão, girava-o para o sul, para o norte, ou outras direções e o colocava no mesmo lugar. Pegava-o novamente e o colocava em diferentes posições, fazendo toda a sorte de trejeitos. Depois de tudo isso, ficava contente. Parecia que estava tomando parte numa batalha e sentia-se vitorioso e feliz. Toda vez que ele agia desse modo, o Marajá Ranjit dava ordens ao exército para se preparar para a guerra e sempre era bem-sucedido. A guerra estava em curso havia muitos anos, mas prosseguia lentamente sem que nada acontecesse. Toda vez que o Majzub brincava com o canhão, o sucesso era certo.
Houve em Hyderabad um Majzub que tinha o hábito de insultar todo mundo. Usava tantos nomes que o povo dele se afastava. Mas a despeito de todos os insultos, um homem atreveu-se a chegar perto dele e perguntou-lhe o Majzub: "O que desejas?" E o homem respondeu: "Tenho um caso no tribunal que vai ser julgado daqui a 6 dias e não tenho recursos. Que devo fazer?" O Majzub falou: "Conte-me seu caso, mas não me conte senão a verdade." O homem contou-lhe tudo. Ele escutou e escreveu no chão o seguinte: "Parece-me que não há nada neste caso. Deve ser decidido favoravelmente." E acrescentou: "Está acabado, pode ir." No dia da audiência o homem foi ao tribunal. Da parte contrária haviam muitos advogados e procuradores, do seu lado ninguém, porque era um pobre coitado. O juiz ouviu ambas as partes e depois proferiu a sentença usando as mesmas palavras que o Majzub tinha escrito no chão. A explicação. As palavras de Cristo: "Entrai primeiro no reino de Deus", explicam bem isso, isto é, toda alma tem em si o reino de Deus. Ser consciente desse mistério da vida é abrir os próprios olhos para o reino de Deus e então qualquer coisa que a pessoa fizer passa a ter um significado e uma influência que nunca se perde. Se a coisa não se materializar, não importa, será espiritualizada. Nada se acaba e nada se perde aqui. Se não foi produzido neste plano, foi produzido num outro plano, mas mesmo assim é refletido neste plano, porque há sempre uma ação e reação entre os dois planos. Isto significa apenas que, se o que uma pessoa fizer não se materializar neste plano, está sendo refletido do outro plano para este plano e depois se materializará. Eis tudo. Se alguém pensar: "Não consegui materializar meu desejo", é porque o tempo e as condições não permitiram que a coisa se materializasse, mas uma vez emitido um pensamento será um dia materializado.